Então, quando eu descobri as doenças autoimunes, eu passei por 3 fases. A primeira foi, eu fiquei meio revoltada, né? A gente tem uma revolta, né? E depois, deprimida, e depois eu falei, gente, tenho que viver assim, né? Bola pra frente, eu aceitar e fazer o melhor de tudo isso que aconteceu comigo, né? E eu sempre gostei muito de estudar. Tudo. Então eu comecei a entrar na internet e pesquisar sobre as minhas doenças, né, para entender como que eu poderia me ajudar, né, não deixar só nas mãos dos médicos. Foi Como que isso você eu fiz. percebeu que você teve o primeiro sintoma? Você lembra como foi que você teve que buscar ajuda para entender o que estava acontecendo? Eu lembro que eu não estava enxergando muito bem, uma coisa normal, porque não era uma coisa muito grave, né? Eu não estava cega, mas estava com nublado, nublado, e eu estava muito indisposta. Eu aproveitei para ir ao médico para pedir fazer esse exame de oftalmologia e aí falei, vou fazer um check-up, né? E foi nesse check-up que eu descobri a primeira doença, que foi o diabetes. E, na verdade, era o diabetes que estava causando esse problema de visão. Mas, na verdade, a gente estava falando fora do ar que não é o diabetes que hoje é o que a maioria tem no 2, é o 1, né? É um diabetes LADA, que também é pouco conhecido, que é o diabetes autoimune, que o sistema autoimune ataca o pâncreas progressivamente. E aí você perde o pâncreas e vira o diabetes tipo 1. E o que na época os médicos te alegaram? Por exemplo, como que a gente começa a adquirir doenças autoimunes? Demorou com muito certa idade, né? Vamos dizer assim. Demorou muito para eu descobrir a síndrome, né? Que é o conjunto de doenças. Então, no primeiro momento, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 2, que é o mais comum, né? Então, é normal, teoricamente, né, na população, por conta da má alimentação, né? Então, normal, me deram a medicação, só que eu fiquei 1 ano passando muito mal com essa medicação. E só quando eu fui diagnosticada com o vitiligo é que começou-se a desconfiar de ser o LADA, porque existe uma relação, um vínculo entre vitiligo e diabetes LADA. A primeira reação é investigar a genética familiar. Mas a grande verdade é que até hoje ninguém sabe da onde que surge as doenças autoimunes, não tem uma resposta. Muita gente diz que é emocional, muita gente diz que é essa parte genética. O que eu descobri sozinha estudando é que você precisa ter uma predisposição genética para, sei lá, ter um trauma, um estresse e isso ser o estopim da doença. É mais ou menos assim.